Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 17 de junho. Chuvas voltam a atingir o estado no final de semana. Em Três Coroas, a cheia do Rio Paranhana inundou vários bairros e provocou deslizamentos nas encostas dos morros. Na capital gaúcha, moradores de bairros na Zona Norte ainda sofrem com ruas cheias de entulhos deixados pelos alagamentos. Uma análise das consequências das enchentes na saúde mental da população. Após mais de um mês operando em endereço provisório, Ceasa reabre as portas na sede do bairro Anchieta, em Porto Alegre. E as despedidas a Patinete, um dos maiores produtores musicais do Rio Grande do Sul. Neste fim de semana, a chuva voltou a causar alagamentos e prejuízos no Rio Grande do Sul. Pelo menos 19 municípios reportaram danos causados pelo mau tempo. E diante do alerta para mais instabilidade ao longo da semana, o governador Eduardo Leite determinou que frota e equipes de resgate sejam deslocadas para 4 regiões do estado com maior risco de transtornos: Serra, Litoral Norte e os vales do Caí e do Taquari. A Defesa Civil também emitiu aviso alertando sobre novos eventos extremos com vigência até quarta-feira. No Vale do Paranhana, a precipitação que atingiu inclusive a cabeceira do rio, na região da Serra, levou municípios como Três Coroas, Igrejinha, Parobé e Taquara a acionarem os planos de contingência. Em Três Coroas, houve alagamentos em vários bairros e deslizamentos nas encostas dos morros. Tudo de novo. Moradores e comerciantes voltaram à limpeza nas ruas de Três Coroas. Ainda na madrugada, a água voltou para a calha do Rio Paranhana, mas não dá para ver a calçada ou o asfalto. O seu Luiz tirou com a pá o barro da boca do bueiro. Para ele, o sentimento é o mesmo, com alagamento de quase 2 metros em maio ou de 60 centímetros agora. A sujeira dá igual, né? Aí o estado que ficou a rua, daí tudo lá dentro molhou tudo e embarrou, né? 5 enchentes a fio agora. Isso aí, se eles não afundar esse rio agora bem fundo aí, vai acontecer direto. Ruas de 7 bairros inundaram e cerca de 300 casas e comércios ficaram alagados nesse domingo. O Rio Paranhana, que corta a cidade, subiu 3,5 metros. Na tarde de domingo, a Defesa Civil alertou para a evacuação de locais de risco, o que reduziu o número de resgates. As obras estavam em andamento desde as cheias do ano passado, mas a situação foi agravada agora na cheia histórica. A enchente do mês de maio, final de maio, foi o que afetou a toda a nossa cidade, porque agora os rios estão praticamente parelhos. Nós temos que fazer um trabalho muito forte em cima de desassoreamento do leito do Rio Paranhana. Temos máquina contratada para fazer um trabalho. Estou aguardando máquinas do governo do estado, que eu já assinei há 3 semanas o contrato, convênio. Nós queremos ir para frente do trabalho e resolver e dar maior atenção à população do nosso município. Além do rio e dos 3 arroios, a cidade é cercada por morros e são vários pontos que voltaram a ter deslizamentos. Agora a gente está aqui no alto da Vila Dreyer, que é uma região que já foi atingida por deslizamento lá em maio, pois ontem aquela casa ali que já estava condenada pela Defesa Civil caiu. Quando se olha lá de baixo, nem dá para enxergar os destroços da casa. Isso porque uma grande parte do morro simplesmente se deslocou inteira. Essas bananeiras estavam aqui na nossa linha, mesmo nível que a gente está aqui. Esse terreno simplesmente ele abateu, ele sentou mais ou menos uns 10 metros e ficou em cima da rocha. Então essa parte aqui ainda é bastante perigosa, que pode ser que aconteça dela cair com o acontecimento de mais chuvas. E a gente está aguardando para secar, para começar a mexer. As casas de cima já foram interditadas, mais ou menos 20 casas. Elas vão ser relocadas com um projeto de habitação. E a gente vai fazer um trabalho de retirada aos poucos desse material, para não ocasionar mais perigo para o bairro lá, a parte de baixo da Vila Dreyer. A Defesa Civil Regional do Estado esteve acompanhando as vistorias. Foram 127 milímetros de chuva em 24 horas na cidade. A terra solta desceu novamente pela encosta. Chegou até a RS 115, que tinha acúmulo de barro na pista.
O morro funciona como uma esponja e está encharcado. Para ter uma ideia, isso aqui é o pátio de uma casa e toda essa aqui é água de chuva, que segue correndo morro abaixo. Essa parte dos fundos da casa do Claudirei já tinha caído. Ele não saiu ontem e acompanhou pela janela a chuva e a cachoeira que se formou. Meu Deus do céu, era um barulho danado que não dava para dormir. Dormia um pouquinho, acordava, e aí, imagina, toda essa água descendo. E daí mais a água da rua, a lama. O seu Vitor e a esposa não ficaram para ver. Deixaram a casa assim que saiu o alerta. Quando nós já corremos daqui, nós já vinha descendo o aterro, né? Eu e minha esposa, né? Quando chove forte eu não fico, né? Capaz, né? Se alguém morrer agora, morre de curiosidade, querer ficar, né? Porque sabe que o perigo tá aí, né? Impressionante. E a chuva do fim de semana também destelhou casas e provocou deslizamentos em outras regiões do estado. Em Dom Pedro de Alcântara, no litoral norte, o salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes desabou após um deslizamento de terra na tarde de domingo. Por sorte, o acidente aconteceu minutos antes da celebração de uma missa na igreja. Ninguém se feriu. Tá todo mundo salvo. Faltando 2 minutos para a missa. Veio tudo abaixo. Já em São Sebastião do Caí, cerca de 400 pessoas precisaram sair de casa porque a água voltou a invadir as ruas. Os bombeiros retiraram moradores de barco. Entre domingo e segunda, o nível do rio Caí subiu quase 3 metros e está mais de 4 metros acima da cota de inundação. Situação semelhante no rio Taquari, em Lajeado, onde a água mais uma vez avança pelas ruas da cidade e segue subindo. 50 famílias já saíram de casa. E em São Luís Gonzaga, na região noroeste, um temporal com vento forte e granizo destelhou cerca de 1.200 casas e empresas na noite de sábado. A Sala de Situação do Estado disse que houve uma microexplosão, fenômeno caracterizado por chuva volumosa num curto espaço de tempo, geralmente acompanhada de rajadas de vento intensas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, cerca de 15 mil pessoas foram afetadas pelo temporal. Pelo menos 400 ficaram desalojadas e uma se feriu enquanto tentava colocar lona para proteger a casa da chuva. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo. Essa chuva que voltou ao Rio Grande do Sul no fim de semana deve continuar pelo menos até quinta-feira. Os maiores volumes são esperados para a metade norte. E a Metsul Meteorologia alerta para a possibilidade de cheias nas bacias do Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Gravataí e Caí. Veja no mapa a previsão para amanhã. Nesta terça-feira, a instabilidade continua no Rio Grande do Sul, mas na maioria das regiões a chuva não deve ser muito volumosa, ficando abaixo dos 50 milímetros. Mesmo assim, segue o alerta para o risco de cheias em rios das regiões norte e nordeste, e as temperaturas se mantêm amenas. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 24 graus. Mínima de 13 e máxima de 22 em Pelotas. E os termômetros vão dos 10 aos 17 graus em São José dos Ausentes. E quase 70 mil toneladas de resíduos já foram retiradas das ruas de Porto Alegre após as enchentes, segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Mas os moradores dos bairros Humaitá e Vila Farrapos, na Zona Norte, ainda sofrem com as montanhas de entulhos deixados pelos alagamentos. Vamos indo lá. Dona Conceição se equilibra nas tábuas para sair da rua onde vive há 40 anos. O estofado florido de que tanto gostava e parte da mobília do primeiro andar estão descartados em frente ao portão. A casa também é local de trabalho. Ela é costureira, mas ainda não consegue receber os clientes. As pessoas não podem vir aqui por causa do lixo. Como é que vai fazer, né? Como é que eu vou trabalhar? Tá difícil, né? Faz mais de 15 dias que tá tudo isso aí, ó. Um cheiro insuportável, muito ruim, a gente cheia de coisa aí, tudo gente idade cheirando essa barbaridade de coisa aí, e nem sabe quando vir. Tá marcando bastante chuva, por onde vai sair essa água aí?
Voltou a chover em Porto Alegre e a previsão é de vento forte e possíveis alagamentos nos próximos dias. Além disso, a quantidade de entulhos que fecha ruas como essa aqui, a Arno Capel, atrapalha a população que tenta voltar para sua rotina. Paulo tem uma empresa que confecciona uniformes. A água chegou ao teto, levando embora 5.000 encomendas prontas. Familiares e amigos fizeram um mutirão e a limpeza foi concluída. Mas as pilhas de entulho impedem a chegada dos caminhões dos fornecedores. São quase 50 dias com a empresa fechada. Eu preciso vender, eu preciso meu novo normal, né? Mas o cliente não consegue chegar até aqui, nem eu. A transportadora não consegue trazer os tecidos para cá porque eles não querem vir entregar aqui, não tem acesso. A gente tem uma outra saída para o lado de lá, essa é a vantagem. Lá ainda tem uma praça, o povo botou o lixo na praça, mas aqui está muito difícil. Do outro lado, a praça está coberta de resíduos. Era justamente isso que Juliano estava fazendo. Com um carrinho de mão, levava o que descartou em casa até outros pontos. Estou tirando, largando tudo nas praças, pode ser ali, pode ser aqui. Aí no caso, todo mundo está largando nas praças, né, para não ficar... Que nem aqui como essa hora aqui, tá tudo uma bagunça. Então, por isso eu estou largando tudo ali, vai saber que o caminhão não passa. Próximo dali, na rua Frederico Mendes, os caminhões do Departamento de Limpeza Urbana estavam carregando os entulhos até um terreno na rua Voluntários da Pátria, local que a prefeitura está chamando de bota-espera. Depois, os resíduos seguem para o aterro em Gravataí. De acordo com o DMLU, a Força-Tarefa de Limpeza tem um cronograma e a Zona Norte está na lista de locais atendidos nesta semana. Mais de 1.000 garis estão atuando nos bairros afetados, mas não há previsão de conclusão dos trabalhos. Todos esses dias temos tudo aí passando mal, todo mundo precisa de tirar esse lixo. Ainda muita coisa para ser retirada. E essa situação de calamidade causada pelas enchentes também afeta a saúde mental das pessoas. Para entender quais os principais impactos, nós vamos conversar agora com o psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Flávio Pereira Kapczynski, ele que também coordena um mapeamento inédito no Brasil, a primeira rede nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de saúde mental. Seja muito bem-vindo aqui ao Redação TVE, obrigada pela presença. Primeiro eu gostaria de entender, então, quais são os principais problemas que têm sido relatados pela população do Rio Grande do Sul, em especial, né, depois das enchentes, problemas mentais. Boa noite. Boa noite. Então, é muito importante esclarecer à população que os problemas que se encontram nessa primeira fase de um desastre, eles são reações normais a situações extremas. Então, eles não chegam a ser propriamente doenças mentais, eles são reações ao estresse. E, inclusive, a forma mais importante para que se possa prevenir agravos futuros, ou seja, que a doença realmente piore e se torne algo grave, é participar nessas ações solidárias. Então, eu tive a oportunidade de, sexta-feira, ter uma audiência com a nossa ministra da Saúde e ela me falou que ela saiu daquele abrigo perto do Grêmio, no Humaitá, e uma senhora foi atrás dela, queria tirar uma selfie, mas ela disse para a ministra, perdi tudo, mas estou aqui ajudando, né? Então, esse é o espírito que deve nos ajudar nesse momento, é um espírito solidário, e de que nós construiremos resiliência. Eu tenho total convicção, e isso existem exemplos ao redor do mundo que nos mostram, que a sociedade sai mais forte se nós construirmos resiliência. É assim que a gente espera, mas a gente sabe também que é um processo difícil, um processo longo. Tem muitos relatos, inclusive, de pessoas que sentem muito medo agora do barulho da chuva, mesmo que seja uma chuva fraca, né? Você trouxe esse exemplo de que a solidariedade também pode ajudar na superação do trauma, mas e para quem tem essa reação assim, de pânico, diria, com o barulho da chuva, por exemplo, o que se sugere, como é que pode, vocês tentam ajudar os pacientes a superar essa dificuldade? Claro. Então, vamos lembrar que nesse momento eles não são exatamente pacientes, eles são
somos todos nós. Todos Sim, nós pois é. estamos enfrentando e seguimos enfrentando. Ainda houve notícia hoje de que regiões do estado estão sendo afetadas, como estávamos discutindo. Até porque nem só quem foi diretamente afetado tem reflexos psicológicos, né? Todo mundo em um maior ou menor grau acaba sendo afetado por tanta notícia triste. Exatamente, houve essa exposição. E aí o que nós procuramos explicar de maneira a promover a saúde, que nesse momento, claro que atender quem precisa, mas promover saúde e resiliência entre nós. E a melhor forma é nos engajarmos em ações que nem sempre elas vêm de onde a gente espera. Às vezes é uma igreja que junta alimentos e roupa. Às vezes é um clube, né? O Clube União aqui e a Sojipa foram solidários e abrigaram as pessoas. Então, num primeiro momento, pelo menos, é buscar o apoio que está na comunidade. E tem um conceito importante que eu acho que a gente deve transmitir, que é o de tecido social. Tá? Então, a sociedade ela é que nem um tecido, certo? E a gente sempre cuida para que ele não se rompa. A gente procura torná-lo mais forte, mais resiliente, porque aí a gente supera junto, né? Todo mundo se dá as mãos e vamos adiante. E as dificuldades estão aí, né? Existe muita ansiedade, estresse. Claro, existe a ansiedade, o estresse, e eu reforço assim que num momento desses, particularmente para quem teve sua casa invadida pela água, e quem sofreu perdas muito grandes, como a gente tem ouvido o tempo todo, a primeira questão a se pensar é assim: se você está estressado ou triste, isso não é algo anormal nessa situação. Todo mundo fica, todo mundo Empatia fica. também, né? Tem um lado Claro. bom, né? Isso mostra que as pessoas são capazes de se comover com a história dos outros. Exatamente, se comover. Se engajar para ajudar, né? E ajuda, assim, o nosso estado, a gente viajando pelo Brasil afora, nós recebemos solidariedade de todo o Brasil, né? Vários colegas têm falado, inclusive mandou uma caminhonete cheia de cobertores e me perguntou, será que a caminhonete chegou? E eu disse, olha, os cobertores devem ter sido distribuídos, a caminhonete eu estou precisando de uma e fiquei aí para mim. Né? Então, ainda deu para fazer até uma piada, né, com essa situação. Mas o fato é que a ajuda está chegando e ela chega do município, chega do estado e chega do governo. Só que demora um pouquinho, então as pessoas não precisam ficar assim no desespero, está chegando, a mão está vindo e as pessoas serão ajudadas. Algumas outras dicas práticas, assim, além da questão da solidariedade, se engajar nesse tipo de ação solidária, para quem, por exemplo, está ficando muito, não sei como seria a palavra, mas muito impactado com esse tipo de notícia, tem que controlar a quantidade de notícia que assiste, como ressignificar o barulho da chuva, algumas dicas que possam ajudar as pessoas na prática, assim. Então, na prática, o que a gente sempre fala é que a pessoa precisa se expor àquilo que está causando estresse. Então, a gente ficar fugindo da notícia e fugindo daquilo que estressa, infelizmente, aumenta, é como se fosse um fantasma, que a gente não enfrentando, ele fica cada vez maior. Na medida que a gente sai para a rua, e por isso eu falei de ajudar na recuperação do Estado, na medida que a gente sai e vê tantas pessoas precisando, a gente se dá conta, nossa, eu preciso que me deem a mão, mas eu vou dar a mão para outro que está ainda com mais necessidade, e juntos, né, o nosso Estado, eu acho que tem aí uma história de muita resiliência e de muita superação. Sim. E estão saindo, inclusive, relatos de bancos que estão analisando a situação e já vem um dado de que a gente vai se recuperar antes do que a gente imagina. Assim a gente espera. Mas, para fechar, gostaria também de mencionar essa iniciativa pioneira, né, inédita no país, Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação na área de saúde mental.
URGS e o Hospital de Clínicas que estão sediando, a importância disso, principais objetivos para a gente fechar. Perfeito. Então, é uma rede formada a partir da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e seu Hospital de Clínicas, junto com a Fiocruz, certo? Então, essas duas instituições formaram uma rede em todo o Brasil. Essa rede vai desde a região norte, passando pelo nordeste, sudoeste, centro-oeste e a nossa região sul. Em toda essa rede foram identificados centros de excelência em saúde mental e, na medida que eles todos estão conectados, se começa a fazer um primeiro mapeamento do que existe, né? A gente fala muito doença mental, estou com problemas mentais, etc. Mas a doença mental grave no Brasil até hoje não tem uma estatística boa. Então, pela primeira vez, nós vamos atrás desses números para trazer luz, né, a luz da ciência. Com certeza, dados muito importantes que vão ajudar, inclusive para a definição de políticas públicas. Exatamente, definição de políticas públicas como essas que a gente está falando. Como que vem o auxílio em catástrofes? Ele vem do governo federal, do governo estadual, do município e da sociedade civil. Muito obrigada pela sua entrevista, sucesso com a iniciativa, parabéns e até a próxima. Boa noite. Muito obrigado. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o retorno das operações da Ceasa em Porto Alegre. Foi mais de um mês operando numa estrutura improvisada no município de Gravataí, depois que a sede na zona norte da capital foi atingida pelas enchentes. Apesar do espaço ainda não estar como antes, o dia foi de comemoração. Além das frutas e verduras, os trabalhadores da Ceasa também carregavam satisfação com o retorno das operações em Porto Alegre. Aqui é melhor, sempre foi melhor. É melhor que lá, que nós estávamos lá em Gravataí lá. Porque lá era cheio de buraco, né? E aqui é tudo assaltado, bem melhor. A Ceasa conta hoje com aproximadamente 900 carregadores. A maioria mora próximo à sede e muitos também foram vítimas das inundações. E quando era lá em Gravataí, como é que tu fazia? Tinha que se virar nos 30, né? Tinha que se virar, mas tinha que dar um jeito, né? De uma forma ou de outra, tinha que suprir a necessidade do cliente, né? Tu mora onde? Matias. Matias. Lá também foi bem atingido, né? Bem atingido, bastante. E a tua família como é que ficou? Ficamos bem, desabrigados, mas bem. A Central de Abastecimento Gaúcha gera em torno de 10 mil empregos diretos e 80 mil indiretos, envolvendo 300 empresas atacadistas e cerca de 1.500 produtores cadastrados. O recomeço das atividades na capital é a garantia da continuidade de emprego e renda, mas ainda há muito a ser feito na infraestrutura do local. Com as inundações no mês de maio, o nível da água que atingiu o complexo chegou a quase 3 metros, causando vários estragos. Nossa estimativa é que nós precisaremos a curto e médio prazo algo em torno de 64 milhões de reais para recuperar todo o complexo. A gente está começando a operar hoje sem energia elétrica, né? As nossas subestações elas estão secando, nós tivemos que lavá-las, elas estão secando e só depois de secar é que nós vamos conseguir testar para saber se tem avaria ou não. O galpão dos produtores aqui do lado, que tem em torno de mais de 5 mil metros quadrados, que abriga todos os produtores, os 1.570 produtores cadastrados na Ceasa, está fechado, porque a gente tem uma avaliação de que o piso pode ter sido comprometido quando as águas baixaram, terem levado parte da base do piso. A estrutura asfáltica foi comprometida, rapidamente nós vamos ter que substituir. A rede de esgoto também teve avarias importantes que precisarão de investimentos para serem resolvidas e os prédios administrativos, todos os primeiros andares foram alagados até o teto. Durante os 39 dias em que a Ceasa funcionou na estrutura improvisada no município de Gravataí, foram comercializadas 14 mil toneladas de produtos, o equivalente a apenas 35% do que é vendido mensalmente aqui na sede do bairro Anchieta. A redução na sua capacidade de operação, somada aos prejuízos da produção agrícola no estado com a enchente, gerou a escassez de alguns alimentos e a consequente elevação no preço de produtos, principalmente folhosas, como alfaces, rúculas, couve e agrião. Com a volta para casa, a expectativa é de que aos poucos a situação normalize. Quando a gente volta para casa, é a segurança de que os negócios vão continuar, né? De que as pessoas vão ter os seus empregos. A grande maioria dessas pessoas moram no Maitá, no Sarandi e em Canoas, especialmente no Rio Branco e na Matias Velho.
foram fortemente atingidos. Imagina essas pessoas tendo que reconstruir as suas vidas e sem emprego. O funcionamento da Ceasa é de segunda a sexta, do 12h30 até às 6 da tarde, na rua Fernando Ferrari, 1001. E uma campanha para arrecadar recursos para as famílias dos trabalhadores da Ceasa atingidos pelas inundações está sendo realizada através da venda de camisetas. Informações no perfil do Instagram. E a música do Rio Grande do Sul perdeu neste fim de semana um dos seus mais ativos produtores. Ayrton dos Anjos, o patinete, morreu de complicações generalizadas aos 82 anos. O velório foi realizado hoje no Teatro São Pedro com a presença de familiares, amigos, músicos e autoridades. Produtor musical há mais de 60 anos, Patinete lançou discos e artistas que revelaram a música do estado nos mais variados estilos e ele lutou pela preservação dessas obras. Elis Regina foi quem o apelidou. Divulgou de Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti, Rui Biriva, as bandas Vera Louca, Chima Roots e Fresno. Recebeu troféus e reconhecimento e criou programas estimulando festivais. O Patinete já tinha que estar no livro Guinness de Record, porque ele foi o cara que mais gravou discos no mundo. Essa turma aí, Borghettinho, o Borges, é tantos que eu não vou saber todos agora. Mas é um cara fantástico, foi o maior produtor dessa cidade. A gente tem que respeitar o Patinete como o maior produtor dessa cidade. Nós fomos privilegiados em conviver com essa grande alma, com esse grande artista. A gente fala dele como produtor, mas ele foi um visionário, né, para a música, para a arte do Rio Grande do Sul, na sua amplitude, na sua compreensão dessa diversidade e nessa inclusão, eu acho, né, dos artistas do Rio Grande com o Brasil. Amigos, né, presente, já é um grande alento. Realmente a gente pensa que o legado dele é enorme, então é uma responsabilidade minha, de repente, seguir com isso, mas nada se os amigos não estivessem aqui, celebrando com a gente junto. Por isso a escolha de um lugar tão nobre, para o tamanho do Patinete, né? Eu acho que é uma justa homenagem. Patinete tem mais de 500 produções fonográficas gravadas e tinha vários bordões como "eu gravo", "eu fico louco". Tudo isso está no livro de 2 jornalistas que fizeram a biografia. Em 2018, os jornalistas Márcio Pinheiro e Roger Lerina contaram detalhes dessa trajetória no livro Ayrton Patinete dos Anjos, lembranças, sons e delírios de um produtor musical. Entre os vários legados que o Patinete deixa para a gente, é essa paixão pela música em particular, mas pela cultura em geral, especialmente a feita aqui no sul do Brasil. Ele era um entusiasta, e entusiasta é um adjetivo que eu acho que acompanha, o entusiasmo era algo que qualificava muito o Ayrton dos Anjos. O Patinete tinha 2 grandes virtudes, pelo menos. Ele era um cara amplo e curioso. Curioso porque ele gostava do que ele fazia, de conhecer pessoas, de se enturmar. E amplo porque ele teve um trabalho que atravessou várias décadas e vários estilos. Se volta e faz tudo de novo, eu faria tudo de novo. Seria um pouquinho menos boêmio só, mas eu voltaria a fazer tudo de novo. Para a família e te mandar contar pra casa que esse mundo é E a Rádio FM Cultura vai prestar uma homenagem a Ayrton dos Anjos. Daqui a pouco, às 10 da noite, a emissora reapresenta o programa As Músicas que Fizeram Sua Cabeça com Patinete, que foi ao ar no dia 7 de setembro de 2013. Já a TVE vai reapresentar no final de semana o Primeira Pessoa gravado com ele. É no sábado, às 11 da manhã e no domingo, às 9h30 da noite. E nós encerramos hoje com a Elis Regina, um dos maiores nomes da música popular brasileira e cantora lançada por Patinete. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. É o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu,
ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã,